Ananias e Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Muito bem, bom dia, meus preciosos irmãos em Cristo. Gostaria de meditar com os irmãos a respeito deste assunto, a respeito de Ananias e Safira, que mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo. Ele, pensando que estaria enganando os apóstolos, ele estava tentando enganar a Deus. Mas veja, meu precioso e minha irmã, por que aconteceu isso com Ananias e Safira? Porque quando o Espírito Santo começou a formar a sua igreja, sempre é a intenção de Deus, como foi nos dias de Ananias e Safira, que o povo vivesse em uma unidade tal em que todos aquilo que pertenciam a eles ou adquirissem, eles repartissem uns com os outros e que não houvesse necessidade entre o povo de Deus. Eu li a escritura de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, a escritura diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E não havia, no versículo 34 diz: E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora veja, meu precioso e minha preciosa irmã, que atitude gloriosa foi entre a igreja primitiva de repartir tudo que tinha, suas herdades, suas propriedades, para que não houvesse necessitado no meio do povo, que criam, da qual tinha o coração unificado com a fé genuína. Isso não deveria estar acontecendo nos nossos dias? Ora, se nós somos a igreja primitiva, não deveria estar ocorrendo isso? Mas nós vemos que é quase que impossível isso voltar a acontecer, porque estamos vivendo em outros tempos. Embora a palavra de Deus não muda e a intenção de Deus não muda para com o seu povo, mas a humanidade em si tem mudado. A igreja em si tem mudado, as pessoas em geral. Hoje dificilmente consegue-se os dízimos, ou seja, a 10ª parte, ou seja, a 10ª parte hoje do que se ganha, dificilmente se consegue no meio do povo, e também a respeito das ofertas. Não é verdade? Não estou dizendo isso porque sou pastor, mas estou dizendo isso porque é uma realidade da igreja. E isso tudo, irmã e irmão, que eles faziam com temor e tremor e responsabilidade espiritual na fé que receberam,
que grandes prodígios e maravilhas aconteciam no meio deles. Por ter este temor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a seguir, diz: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quando aos outros ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eu li até o versículo 16. Então, aí vem esse pensamento. Por que que não estamos vendo prodígios, maravilhas, enfermos sendo curados, pessoas tendo suas vidas restauradas? Porque será que não é porque estamos tanto vendo os nossos direitos e esquecendo dos nossos deveres, dos nossos compromissos como verdadeiros cristãos, tomando como exemplo a igreja primitiva? Meu irmão, minha irmã, não é uma realidade que nós devemos estar meditando? Queremos ouvir coisas grandiosas de segredos, dos 7 trovões, das trombetas, do Apocalipse. Gostaríamos de estar ouvindo mensagens como essa, se não estamos cumprindo o mínimo do dever cristão. Queremos ouvir coisas grandiosas? Não é verdade? Como vamos comer sobremesas se ainda não temos nos compartilhados com o básico da nossa fé para aprimorar a fé da igreja? Será que estamos tendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 no nosso meio? E era o coração e a alma da multidão dos que criam? Irmão, irmã, vamos meditar nessas coisas. O nosso profeta na mensagem Muda Deus Seu Parecer. Preste atenção nisso. Preste atenção nessas palavras. Eu não quero tomar o seu tempo, mas são uma realidade que nós devemos meditar. O irmão Branham diz: agora vejam, eu não quero criticar, eu os amo. E genuíno, verdadeiro amor é sempre corretivo. Agora estamos dando falta de Cristo em nossa igreja. Estamos dando falta de Cristo entre nosso povo pentecostal, nossos irmãos e irmãs. Há alguma coisa errada. As antiquadas reuniões de oração que costumávamos ter dia e noite inteiros, eles não mais os têm. Nossas mulheres costumavam ter cabelo comprido, elas não mais têm. Seria uma vergonha para uma mulher se pintar e usar pintura lá nos dias primitivos e atuar da maneira que estas mulheres atuam. Algo saiu errado. Nada de errado com Cristo, vejam, mas algo saiu errado. Alguma coisa em algum lugar. O púlpito costumava, não teria permitido tal coisa, mas permite agora. Vejam, a crise está em andamento e estamos dando falta de alguma coisa. Estamos dando falta do poder que devíamos ter, onde a grande máquina deveria estar ganhando velocidade, grandes sinais e maravilhas. Bem, este edifício devia estar tão repleto do poder de Deus agora que um pecador não poderia permanecer aqui. O Espírito Santo condenando isto bem rapidamente, assim como Ananias e Safira, e estamos dando falta de algo. O que aconteceu? Eles foram procurar por ele entre seus parentes e não o encontraram entre seus parentes. Assim, onde eles o encontraram? Exatamente lá onde o deixaram.
deixaram. Meu precioso e minha preciosa irmã, é uma realidade que estamos vivendo hoje. Onde devemos voltar? Onde deixamos Cristo. Assim onde eles o encontraram, exatamente lá onde deixaram. Se queremos ver o mesmo poder de Deus acontecendo no nosso meio, devemos voltar como foi a igreja primitiva. Meu precioso, gostaria de fazer uma oração por você, por mim, por você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu oro em favor dos meus irmãos nesta hora, Pai. Que as bênçãos celestiais desta meditação possam infiltrar no coração dela, de toda a igreja. Senhor Jesus, queremos ver o mesmo poder acontecendo no nosso meio, curas acontecendo, milagres, prodígios e maravilhas. Senhor Jesus, que este temor volta neste lar, neste coração, Senhor Jesus, e que isso faça acontecer a cura nesta hora, Pai. O poder miraculoso do Senhor curando o enfermo, a enferma, levantando o oprimido. É o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, neste poder glorioso de Jesus Cristo em mais um dia. Bom dia com Jesus. Forte abraço do meu coração para o teu coração. Amém.